Olá pessoal, continuando o nosso curso de desenvolvimento de um sistema de agendamento utilizando a VCL do Delphi. Hoje a gente vai fazer a função de validação do login, a validação do usuário e senha. Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, não esquece de se inscrever, clicar no sininho e deixar o like. Eu vou abrir aqui a nossa Unity Login do projeto, a Unity Funções e também a classe de usuários que a gente construiu nas aulas passadas. Eu vou aqui no Public e vou criar a nossa função de validação do login. Então eu vou escrever aqui function fnc valida login e entre parênteses eu vou passar como parâmetro o usuário e a senha. Então quando o usuário fizer login, aquele usuário e senha que ele digita vai ser passado para essa função através desses dois parâmetros aqui. E essa função vai me retornar um valor booleano, ou seja, true ou false. E o campo usuário e senha, a gente vai colocar ele do tipo string. Mais para frente, nas outras aulas, eu vou fazer a criptografia dessa senha de uma maneira como a gente ainda não fez aqui no canal, tá? Uma maneira mais segura do que a criptografia que a gente fez no arquivo INI do usuário, do conexão com o servidor, tá? Então não perca as próximas aulas, tá bom? Dando um Ctrl Shift A, o Delphi me cria a declaração da função aqui embaixo e a gente vai criar uma variável, vai dar o nome para ela de carryLogin e essa variável vai ser do tipo tfdcarry. Lembrando que eu gosto de criar essas carries, pessoal, em tempo de execução, para evitar ficar criando um monte de componente, tá? Dessa forma fica mais fácil de a gente dar manutenção depois no projeto. Mas vocês podem ficar à vontade, se gostar de criar componente, pode criar esses componentes também, tá bom? Assim fica mais fácil porque você cria e destrói ela não fica ocupando lugar na memória. Então aqui eu vou dar um result recebe false logo no início da função e um try finally. No try eu vou criar essa char login, vou inicializar ela, vou colocar a conexão dela como sendo a nossa conexão que está lá no componente do banco de dados, que é atribuído através desse parâmetro da nossa classe, a fconexão. E aí eu dou um close nela por garantia, um sql.clear para limpar o SQL caso haja algum lixo, carlogin.sql.add. Vou adicionar o SQL aqui para a gente não perder tempo. Assim que tiver adicionado, eu volto com o vídeo. Bom, pessoal, depois de adicionado o nosso select, eu coloco aqui no nosso SQL select ds usuário, que é o nome do usuário, login e a senha, from tabela usuários, onde o login vai ser o parâmetro que eu passar aqui, o usuário, tá? Então esse primeiro select vai selecionar o nosso usuário através do login. Depois a gente tem que fazer a validação para esse login não ter dois iguais no banco, tá? Mais para frente, nas outras aulas, a gente coloca isso daí para evitar duplicidade. Então, se essa carry for vazia, significa que eu não encontrei o usuário, o login que foi digitado, né? Então, o que eu preciso fazer? Colocar a nossa função de mensagens, que eu já mostrei em aulas anteriores como é que faz, vou deixar no card para vocês. A função que cria a janela de mensagem falando para o usuário que esse nome digitado, esse login, não foi encontrado. E se ele não foi encontrado, então eu não posso mais fazer nada. Clico em result recebe falso e dessa forma a função vai retornar falso e ele não vai validar o login. Tá? Agora, se essa carry não for vazia, significa que ele encontrou o usuário que foi digitado. Tá? Então, eu vou colocar aqui como comentário para a gente não se perder, usuário não encontrado. E aqui embaixo, caso o usuário seja encontrado, eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, eu preciso pegar esse nome do usuário e armazenar ele. Então, porque eu vou mostrar ele aqui, ó, no formulário principal, usuário logado, administrador.
Então eu preciso mostrar o nome desse usuário lá naquela tela. Então, para isso, eu vou vir aqui na nossa Unity Funções e vou criar uma variável para armazenar esse nome do usuário no momento do login. Tá? Então, uma variável global, eu vou deixar aqui na Unity Funções, vocês poderiam criar ela em qualquer formulário, e eu vou dar o nome de var nome do usuário, e ela vai ser do tipo string. Tá? Então, aqui não é o login, e sim o nome do usuário que é cadastrado lá no cadastro de usuário. E eu vou dar o nome para ela de var_gbl para indicar que ela é global, ou seja, que ela vai estar disponível em todo o sistema a hora que eu quiser. Tá? Então, voltando aqui na nossa classe usuários, eu posso colocar agora o var_gbl nome do usuário. Lembrando, se ela não reconhecer, tem que adicionar no Alt F11 a unit funções aqui na classe usuário. E essa variável vai receber o nome do usuário, que é esse parâmetro aqui, ó, ds usuário, da nossa query login, tá? Só que antes dela armazenar esse nome de usuário, a gente precisa fazer a validação da senha, porque só validou o nome por enquanto. E aí a validação a gente testa com if simples, porque por enquanto a gente ainda não está trabalhando a criptografia. Depois a gente vai alterar esse if aqui. Mas a gente testa se a senha que está armazenada aqui no nosso query login for igual à senha que é passada por parâmetro na função na hora de chamar essa função. Então, se ela for igual, significa que o usuário digitou o login e a senha correta. Então, eu posso armazenar o nome correto do usuário que está logando e também dar um result e recebe true na função para indicar que ela foi validada com sucesso, tá? Então, com isso, a gente faz a validação da senha também. Agora, se essa senha digitada não for igual à que está armazenada, então eu preciso colocar no nosso banco de dados, mostrar para o nosso usuário que a senha digitada foi digitada incorreta. Então eu coloco aqui senha inválida, tá? Então dessa forma, o usuário vai saber se a senha foi validada ou não. E se ela não for validada, o result da função também tem que ser falso, tá? Com isso, a gente faz a nossa validação de login e usuário. Tá? Eu vou colocar aqui uns comentários para a gente não se perder, para ficar mais fácil de identificar a lógica dessa validação, tá? Então aqui em cima se a senha for correta e embaixo se a senha for inválida. E depois de feito toda essa verificação, a gente pode liberar da memória a query login, porque não vai precisar mais dela, tá? Aqui em cima eu vou colocar usuário encontrado e aí ele parte para validação, para verificação da senha, tá? Lembrando que quem precisar do código-fonte desse vídeo e dos outros vídeos que são lançados no canal, é só clicar no primeiro link da descrição que eu mostro como fazer o download, tá? Então aqui no Final eu posso usar o carelogin.free ou o carelogin.destroy, tanto faz, tá? Agora, pessoal, eu preciso fazer a chamada dessa função, né? Dessa FNC valida login. Eu vou dar um Alt PS para ver se está tudo certo. Ele não encontrou nenhum erro, então a função foi implementada com sucesso, tá? Então agora eu vou vir aqui no nosso MySQL Workbench e mostrar para vocês que eu tenho um usuário que eu cadastrei manualmente aqui, o nome de Rodolfo e a senha 1234. Só para a gente testar. Depois essa senha vai ser guardada criptografada, tá? Não se preocupe com isso. Então eu vou vir aqui no nosso login, no botão confirmar, eu preciso fazer a chamada dessa função que a gente acabou de criar. Tá? Então eu vou dar um espaço aqui, vou colocar
primeiro, a verificação dos campos obrigatórios, tá? Para verificar se o usuário digitou o usuário e a senha, para não deixar em branco. Essa função eu já mostrei para vocês em outras aulas. Lembrando que para ela funcionar, os nossos campos têm que estar com a tag igual a 5 e o hint tem que estar preenchido com a mensagem que você quer mostrar para o usuário que esse campo está vazio. Então eu venho aqui no hint, coloco o nome do usuário /login e na senha eu coloco no hint somente senha, tá? Para lembrar o usuário que esse campo está em branco. Vou deixar no card para vocês a função validar os campos obrigatórios. Depois de validados, eu vou fazer a chamada da nossa função FNC valida login. Mas para isso, eu preciso declarar a classe usuários. E eu vou fazer isso lá no form dados. Por quê? Porque é o primeiro formulário que é cadastrado, que é criado no nosso sistema. Então, eu preciso desse usuário logo no início. Então eu vou criar aqui no public a classe usuários, vou dar um Alt F11 e adicionar a classe usuários no nosso form dados e eu vou declarar a variável do tipo tusuários, que é o nome da nossa classe, tá? E agora eu preciso inicializar essa variável, inicializar essa classe. Então eu vou vir aqui no create do nosso form dados, do nosso data módulo, e colocar tusuários.create recebe o nosso componente de conexão. E depois, quando destruir o data módulo, eu destruo a nossa classe de usuários, tá? Então aí eu posso vir aqui no nosso form login e fazer a chamada da nossa classe e, consequentemente, da nossa função. Então eu coloco if form dados ponto usuários, lembrando para dar um Alt F11 e adicionar na uses o form dados. Então eu coloco form dados ponto usuários, aqui tem um S, ponto FNC valida login. E como parâmetro usuário e senha, eu tenho que passar o que foi digitado no campo de usuário e senha do form login. Então, eu venho aqui no nosso form login e vou adicionar os parâmetros. Se essa função validar, ou seja, se for true, então eu fecho o nosso formulário e abro o form principal. A lógica continua a mesma, tá, pessoal, do que a gente já fez no início. Então eu passo como parâmetros os dois campos aqui, o edt usuário.text e o edt senha.text. E aí, se ele validar, ele dá o close. Se não, ele vai dar a mensagem para o usuário e vai ficar nessa tela. Vamos compilar para ver como é que ficou. Então eu tenho aqui o nosso login, vou digitar o nome do usuário qualquer que não tem lá no banco. Vou colocar teste, senha teste. Vou confirmar. E ele vai colocar aqui nome do usuário não encontrado. Eu coloco o nome correto, que está lá no nosso banco. Aí ele fala que a senha está inválida, porque a senha está errada. Eu deixando ela em branco, ele mostra que o campo senha está em branco. Se eu colocar a senha correta aqui, dar um confirmar, ele abre o nosso formulário principal. Ele dá o close no form login e abre o nosso formulário principal. Então, dessa forma, a gente faz a validação do nosso login. Repetindo, nas outras aulas posteriores, a gente vai fazer a criptografia dessa senha, tanto para armazenar dentro do banco, quanto para testar ela ali no nosso login, tá? E quem precisar do código-fonte, mais uma vez, é só clicar no primeiro link da descrição. Então, espero que tenham gostado da nossa aula. Muito obrigado e até a próxima.